Por que ele é conhecido como um ato regrado? Porque a lei não dá ao administrador margem de liberdade. Ele tem que fazer o ato do jeito que está previsto na lei. Quando eu estou diante do ato discricionário, a própria lei dá ao administrador margem de liberdade. Só que essa margem de liberdade ocorre dentro dos limites legais. Dentro dos limites legais. E aí esse ato, ele é praticado de acordo com a oportunidade e conveniência. O que é isso aqui? A própria lei dá ao administrador uma margem de liberdade para que ele possa fazer o que nós chamamos de juízo de valor ou juízo de mérito. Então, essa análise de oportunidade e conveniência, ela traz o que nós chamamos de mérito administrativo. O que é o mérito administrativo? É a análise de oportunidade e conveniência. Então, eu tenho aqui a análise do mérito administrativo. A lei vai dar ao administrador margem de liberdade dentro dos limites legais para que ele possa praticar o ato de acordo com a sua oportunidade e conveniência. Por exemplo, nomeação e exoneração de cargo em comissão. A questão é bem clara. O administrador é livre para nomear e livre para exonerar o cargo em comissão, né? Agora, saindo dessa análise de não haver margem de liberdade aqui e haver margem de liberdade dentro dos limites legais, o que é que você precisa saber? Que independente do ato ser vinculado ou discricionário, para ele ser válido, ele tem que ter os 5 elementos. Independente de vinculação ou discricionariedade, é obrigatório os 5 elementos. Então, o que é que acontece aqui? Se o ato for vinculado, todos os elementos são vinculados. Todos os elementos são vinculados. De forma que o administrador não tem margem de liberdade, tá certo? Então, ato vinculado, todos os elementos são vinculados. A lei vai descrever todos os elementos sem deixar margem de liberdade. O que é que vai acontecer? Se o administrador, o agente público, ao praticar esse ato, descumprir com a lei, ou seja, pisar na bola em um desses elementos, ocorre o que nós chamamos de vício de legalidade. O que é o vício de legalidade? É o instituto que vai te dizer que o ato não foi praticado conforme a lei. Que alguém pisou na bola ao praticar o ato no que diz respeito a um ou a alguns elementos. Não praticou conforme a lei. Esse vício de legalidade torna o ato passível de anulação. Eu tenho um vício no ato e esse ato é passivo de anulação. Por que é passivo? Porque já a gente vai descobrir que em algumas situações dá para corrigir, né? Que é a análise de convalidação. Essa anulação, ela pode ser feita pela administração pública. Nós chamamos isso de princípio da autotutela. Súmula 473 do STF e artigo 53 da Lei 9784. Capacidade que a administração tem de rever seus próprios atos para anulá-los ou revogá-los sem precisar da ajuda ou intervenção do judiciário. E a administração pode fazer isso provocada ou ela pode fazer isso de ofício. Quando eu digo que a administração pode tomar iniciativa para rever uma conduta viciada a anular, quando eu digo que ela toma iniciativa, nós chamamos isso de princípio da oficialidade. Não. Oficialidade. A tutela é a capacidade dela rever. Quando ela faz isso de ofício, é oficialidade. Ou para a doutrina clássica, oficiosidade. Então aqui eu tenho 2 princípios. O princípio que ela pode rever sem o judiciário e o princípio que ela toma a iniciativa, que é oficialidade. Só que essa anulação também pode ser feita pelo judiciário, em decorrência de um princípio chamado princípio da inafastabilidade jurisdicional. Qualquer lesão ameaça o direito, o indivíduo pode recorrer a quem? Judiciário. É uma questão que diz que o judiciário não pode intervir no mérito administrativo. Para anular, não pode. O que significa? Que quando a lei dá margem de liberdade, que a administração faz um juízo de valor,
O judiciário não pode revisar aquele juízo de valor para desfazer. Ele fere o sistema de freios e contrapesos. Ele pode analisar para anular um vício, mas para analisar o mérito, para revogar, ele não pode. Vamos já falar disso. Nomeação de cargo em comissão. Exoneração de cargo em comissão. Se isso foi feito dentro dos limites legais, não cabe ele fazer um juízo de valor. Vou dar um exemplo claro aqui que tu, mas pode colocar. O presidente Bolsonaro escolheu o filho dele para ser embaixador. Está dentro dos limites da lei. Ele tem margem de liberdade, ele pode fazer um juízo de valor para isso. A lei dá a ele essa margem de liberdade. Então, o judiciário ele não pode analisar isso para desfazer dentro do juízo de valor. Ele não pode. O que é que pode acontecer? Se tivesse um vício de legalidade, ele podia anular, mas revogar ele não pode. Ele não pode desfazer juízo de valor, entendeu? Não cabe a ele. Isso não é nepotismo, viu, pessoal? Antes que alguém me pergunte, não é nepotismo. Pronto, então o que é que acontece aqui, ó? Voltando aqui. Quando eu estou diante do ato vinculado, todos os elementos são vinculados, de forma que o administrador não tem liberdade. E aí, se ele pisar na bola em um dos elementos, ele comete vício de legalidade, o que torna o ato passível de anulação, que pode ser feita pela administração, princípio da autotutela, e ela pode agir provocada ou de ofício, princípio da oficialidade, mas essa anulação também pode ser feita pelo judiciário, que aí nós estamos diante do princípio da inafastabilidade jurisdicional, mas ele precisa ser o quê? Princípio da inércia. Para fechar, essa anulação, ela produz um efeito, e o efeito aqui, ele é ex tunc, ou seja, ele é retroativo. Ó, Tzinho de testa para trás, né? Ele volta desfazendo tudo. Então, todo o efeito daquele ato praticado, ele vai ser desfeito, porque o efeito é retroativo. Só que aqui, ó, presta atenção aqui, ó, não atinge destinatários de boa fé. Aí o que é que nós temos aqui? Nós temos a famosa teoria da aparência, princípio da segurança jurídica. Só que nesse pedaço, 5 princípios. Por que, tia Lide, que é a teoria da aparência? Porque para esse destinatário, o ato tinha aparência de válido, porque ele tinha confiança na administração, que a administração tinha colocado uma pessoa lá competente. Demais. Demais. Então, essa é a análise que nós vamos fazer. Aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, bem claro, tá? Presta atenção aqui, ó. Primeiro exemplo aqui, ó. Eu vou ter aqui o Cascão. Cascão tem 15 anos. Filho de pai, mãe e servidor. Pressão para passar em concurso, 100%. Né? Aí Cascão resolveu, com 15 anos, começar a estudar para concurso. Vai que daqui dele chegar nos 18, ele tá no ponto, né? Estudando. Então aqui, Cascão começa a estudar para concurso, e aí vai sair o concurso da Cefaz do Ceará. E no concurso da Cefaz do Ceará vai vir o cargo de agente administrativo. Requisitos desse cargo de agente administrativo: idade mínima de 18 anos, nível de escolaridade médio. Então o que foi que ele pensou? Vou fazer esse concurso, porque aí eu já vou treinando, se eu passar e ficar lá no final da fila, daqui 3 anos eles me chamam, porque o concurso tem validade de 2, prorrogado por mais 2, vai que dá certo. Fez o concurso. Para surpresa do Cascão, ele tirou o primeiro lugar. Primeiro lugar mais sofrido do planeta. Foi que ele pensou, não posso deixar passar essa oportunidade, vai que eu nunca mais passo em concurso, né? Então ele foi atrás do Cebolinha, o maior 171 do Ceará, e pediu para falsificar a certidão de nascimento e o certificado de conclusão do nível médio. Pronto. Quando ele foi chamado, ainda com 15 anos, ele entregou os documentos falsificados e começou a trabalhar lá na Cefaz. E foi lotado no setor de certidões. Pronto.
Não vai sair dos 15 anos, viu? Começou a trabalhar, ó, em março de 2000, vou botar agosto. Agosto de 2018. Lá no setor de certidões. E aí ficava emitindo certidões. Aqui, ó. Presta atenção. Vai ficar aqui até dezembro de 2018. Não vai ter virada de ano aqui. Então, ele emitiu várias certidões. Ele emitiu certidão para Magali, que precisava fazer um financiamento e precisava de certidão. Ele emitiu certidão para Mônica, que passou no concurso público e precisava de certidão. Ele emitiu certidão para a administração pública, em vários momentos. Ele emitiu certidão para ele mesmo. E ele emitiu certidão para o Cebolinha participar de um processo de licitação. O Cebolinha estava todo enrolado aí com os débitos com o fisco, e ele emitiu certidão para o Cebolinha. Em dezembro de 2018, a administração descobriu toda a armação, inclusive com o envolvimento do Cebolinha. E a administração resolveu anular a nomeação do Cascão e anular os atos praticados por ele, alegando vício em alguns elementos. Dentre eles, o mais forte. Qual é o elemento? Competência. Por quê? Porque ele tinha competência, mas ele não tinha capacidade. Então, esses atos vão ser anulados com efeito retroativo, efeito ex-tunc. Mas essa anulação não atinge destinatários de boa-fé. Porque para esses destinatários de boa-fé, ele era um agente competente e os atos praticados por ele são válidos. Então, olha para mim. Magali, ato válido ou inválido? Mônica, administração, ele mesmo, Cebolinha. Isso afeta o contrato se o Cebolinha tiver, obviamente, saído vencedor do processo de licitação. Isso é uma questão de prova, tá, pessoal? Então, o que é que acontece aqui? Nessa análise aqui, eu tenho um ato, esse ato tem vício, ele vai ser anulado com efeito retroativo, mas ele não atinge destinatários de teoria da aparência, princípio da segurança jurídica. Tranquilo? Sim ou não? Pronto. Estamos acabando aqui essa análise. Agora nós vamos analisar o outro aspecto lá, né? O ato discricionário. O que é que acontece no ato discricionário? Nós já descobrimos aqui, ó, que o ato discricionário, ele, para ser válido, tem que ter os 5 elementos, mas a própria lei dá ao administrador margem de liberdade para que ele pratique o ato de acordo com a sua oportunidade e conveniência. Aqui vai ter uma linha imaginária, dividindo os elementos. Os 3 primeiros elementos do ato discricionário, eles também são elementos vinculados. Significa dizer que a lei não dá ao administrador, nesses 3 elementos, margem de liberdade. Se o administrador pisar na bola em um desses 3 elementos, ele vai cometer o que nós chamamos de vício de legalidade. E esse vício de legalidade, ele torna o ato passível de anulação. Essa anulação pode ocorrer pela própria administração pública, que vai trazer a ideia do princípio da autotutela, e ela pode agir provocada ou ela pode agir de ofício, princípio da oficialidade. Ou essa anulação pode ocorrer pelo judiciário, princípio da inafastabilidade jurisdicional. Mas ele precisa ser o quê? Provocado. Aí nós temos o princípio da inércia. E essa anulação, ela produz o efeito, e o efeito é o quê? Ex tunc, ou seja, um efeito retroativo. Efeito retroativo. Mas não atinge destinatário de boa fé. Princípio da segurança jurídica, teoria da aparência. Repetimos, tia Lídia, repetimos, com a diferença. Aqui nós só estamos tratando dos 3 primeiros elementos, tá certo?
Por que que a gente tratou dos 3 primeiros elementos? Porque os 2 últimos elementos, eles são elementos discricionários. Elementos discricionários. É aqui que a gente descobre a margem de liberdade dada pela lei. É aqui que a gente descobre que o administrador vai fazer o juízo de valor, o famoso mérito administrativo. Aí, ó, o bizu daqui, ó, motivo e objeto. Aí você forma a palavra aqui, ó, mérito, para você saber que o juízo de valor, o juízo de mérito que a lei dá ao administrador ocorre nos elementos motivo e objeto. Então, o que é que vai acontecer aqui? O administrador vai ter a primeira conduta. Nessa primeira conduta, ele vai praticar o ato com liberdade, dentro dos limites da lei, tá? Na primeira conduta, ó, pratica o ato com liberdade, dentro dos limites legais, de acordo com a sua oportunidade e conveniência. Vou já dar exemplo aqui para vocês entenderem. Então, ele vai praticar o ato de acordo com a sua oportunidade e conveniência. Aí, lá na frente, ele vai ter uma segunda conduta. Nessa segunda conduta, ele vai rever o ato praticado. E ao rever esse ato praticado, ele vai entender que esse ato é válido, ele não tem vício, mas esse ato pode ter se tornado inoportuno ou inconveniente. Se o ato se tornou inoportuno e inconveniente, deixa eu botar mais para cá, porque senão não vai caber o que eu quero. Então, segunda conduta. Se o ato se tornou inoportuno ou inconveniente, aqui ó, ele vai poder desfazer esse ato. E ele desfaz esse ato pelo instituto da revogação. Então, perceba uma coisa. A revogação, ela é o desfazimento do ato, não porque o ato tem vício, porque o ato não tem vício, ele é válido. Ela é a revogação porque o ato se tornou inoportuno ou inconveniente. Então, quais são as características da revogação? Só quem pode fazer é a própria administração pública, e o efeito dessa revogação é o contrário. Ela é ex nunc, ou seja, nunca retroage, ou N de nunca retroage, nunca, para frente. Ela é daqui para frente. Ela é um efeito prospectivo, proativo. Ela é para frente. E ela, a revogação, não atinge direitos adquiridos. Quanto tempo é direito adquirido? Não tem tempo. Então, o que é que eu quero que você entenda? Olhe para cá. Quando eu estou diante do ato vinculado, ele só é passível de anulação. Quando eu estou diante do ato discricionário, ele tanto é passível de anulação, como ele é passível de revogação. Tá certo? Aí eu vou dar o exemplo para vocês, para a gente ir para o intervalo, tá bom? Então preste atenção aqui, ó. Vou apagar esse exemplo aqui para você entender. Já viram 8.112, não foi? Pronto, ótimo. Preste atenção. O que a gente vai falar aqui está previsto na lei número 8.112/90, Estatuto do Servidor Público Federal, né? Eu vou ter aqui, ó, PRF, tá certo? Aí eu vou ter aqui o setor de RH da PRF, e eu vou ter aqui um diretor da PRF, que vai ser a Mônica. E eu vou ter aqui o Cebolinha, que vai ser um agente administrativo. Pronto.
Então, como eles estão na PRF, a relação aqui é estatutária regida pela Lei 8.112. Então, aqui, ó, o Cebolinha, ele vai praticar uma infração. Olha para cá. Essa infração, ela está prevista no artigo 117, inciso 17 da lei. Ele vai cometer a outro servidor ocupações estranhas ao cargo que ele tem. Segundo o artigo 130, cumulado com o artigo 117, essa infração ela é passível de suspensão. E a lei vai te dizer que essa suspensão pode ser de até 90 dias. Tá certo? Então a gente está fazendo a análise da lei número 8.112. Cometeu infração passível de suspensão, a suspensão pode ser até 90 dias. O que é que o artigo 141 vai te explicar? Que o chefe de repartição, ele tem competência para aplicar a suspensão até 30 dias. E que a autoridade superior a ele, tipo o ministro da Justiça, é que vai aplicar a suspensão por mais de 30 dias. Tá certo? E para fechar aqui, ó, o artigo 145. Tá 144 a 146, tá? O artigo 144 a 146, ele vai te dizer que quando a suspensão for de até 30 dias, ela tem que ser apurada por sindicância. Quando ela for superior a 30 dias, ela tem que ser apurada por PAD. Então, a sindicância é o procedimento de apuração para suspensão até 30 dias. E o PAD, processo administrativo disciplinar, é o procedimento de apuração da suspensão superior a 30 dias e de demissão. Tá bom? Pronto. Então, você tem que saber aqui dos artigos 117, inciso 17, do 130, do 141, 144 a 146. O que é que vai acontecer aqui, ó? 2 exemplos aqui para você absorver aqui nossa análise, tá? 2 exemplos aqui para você entender. Vou deixar só o coffee formol aqui para você. Primeiro exemplo aqui, ó. Baseado nessa história. Mônica tomou conhecimento que o Cebolinha tinha praticado a infração do artigo 117, inciso 17. Passou para outro servidor ocupações estranhas ao cargo que ele tem. Mônica resolveu abrir o procedimento de sindicância. Deu a ele o direito de ampla defesa e contraditório e no final aplicou suspensão por 30 dias. Esse ato é válido? Sim ou não? Olha pra cá. Ela é agente competente? Tá aqui. Sindicância, 30 dias, chefe da repartição. Tá? Aí, a finalidade é suspensão atende um fim, previsto em lei? Sim. Tá ligado no interesse público? Sim. A forma, a sindicância, tá certo? Tá. O motivo foi o que aconteceu na vida real, situação de fato? Ele passou por servidor, ocupações estranhas ao cargo que ele tinha, que o servidor tinha. Situação de direito. O artigo 117 e 130, que diz a Mônica que, sendo assim, ele pode sofrer a penalidade de suspensão. E que ela, no 141, é a autoridade para dar suspensão até 30 dias. Então, na hora que ela pega a situação de fato com a situação de direito, o que ele fez e o que está previsto na lei, ela descobre que ela tem margem de liberdade para fazer um juízo de valor. E aí ela pode aplicar de 1 até 30 dias de suspensão. Então, ela aplica 30 dias, que vai ser o objeto. Então, o ato é totalmente válido. Qual é o efeito desse ato? Ele vai cumprir suspensão do dia 1º de junho até o dia 30 de junho. O efeito desse ato é que durante esses 30 dias que ele está suspenso, ele não trabalha e não recebe. Isso é o efeito da suspensão, tá certo? Além de ter que ficar no registro
no assentamento funcional. Aí começa aqui nossa análise, ó. Ela praticou a primeira conduta com margem de liberdade dentro dos limites da lei, de acordo com a sua oportunidade e conveniência. Aí nós vamos analisar a segunda conduta. Então, tá lá ele cumprindo a suspensão. Quando chega dia 15 de junho, ela passa pela mesa dele, a mesa dele tá lá, dessa altura. Ninguém veio fazer o serviço dele. Aí ela para e fica pensando: eu deixo ele cumprir o resto dos 15 dias ou eu trago ele de volta? O que ela está fazendo é revendo um ato que é válido, mas que pode ter se tornado inoportuno ou inconveniente. Se ela resolver trazê-lo de volta, ela vai desfazer o ato pelo instituto da revogação, que só pode ser feito pela administração, não pode ser feito na sua função de julgar. E essa revogação tem um efeito para frente, um efeito ex nunc. Então, se ela resolver revogar bem aqui, ó, a partir daqui ele volta a trabalhar e volta a receber. Entenderam a análise? Porque o efeito é o quê? O efeito é o quê? Para frente, ele não retroage. Tranquilo aqui?